conseguem ver a minha tela aí, pessoal? Eu tentei desativar minha câmera, mas está bloqueado para mim, não sei por quê. Boa noite, Douglas. Tudo certo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Vou mudar de ambiente aqui. Qualquer coisa vocês dão uma chamada. Deixa eu minimizar aqui. Não sei por qual motivo está bloqueado aqui, mas tá bom. Ok. Então, pessoal, o tema da aula de hoje vai ser motores, tá? De forma geral. A gente vai falar sobre motor de corrente contínua, motor de corrente alternada, tá? E qual que é a função de um motor, tá? Então, assim, basicamente, se a gente fala de motor gerador, tá? Qual que é a diferença entre os dois, basicamente, tá? O gerador, você coloca energia mecânica, tá? Seja através de hidroelétricas, né? Através de energia eólica, hidráulica, pneumática, e aí você sai com energia elétrica, tá? E o motor, ele é o caminho ao contrário, tá? O motor você coloca nele energia elétrica e aí você sai com energia mecânica de rotação. Tudo bem? Basicamente é isso, tá? E aí essa energia mecânica de rotação você pode utilizar para vários equipamentos, né? Vários elementos. O motor faz parte do nosso dia a dia, né? Desde o portão de casa, que tem um motorzinho ali para abrir e fechar, levantar ele, aqueles basculantes, né? Levantar, baixar, ou se não aqueles que abrem na horizontal também, né? O motor está presente ali, no carro também, né? Está presente o motor elétrico. Então, basicamente, é essa conversão de energia elétrica para mecânica, tá? E o primeiro que a gente está abordando aqui é o motor de corrente contínua. Então, basicamente, pessoal, o motor, qualquer um deles, tá? A estrutura mais simples, ela é composto do quê? Ela é composta de estator, tá? Estator é essa parte mais externa do motor, tá? O estator normalmente ele está ligado aqui à carcaça. A carcaça é a parte de fora do motor. Aqui no meio está o estator. O estator ele é de um material normalmente ferromagnético e aqui nele ele permite passar também fios de uma bobina, tá? Ou seja, a bobina é um enrolamento, é um indutor, tá? Então, aqui no estator, nessa parte que está amarelinha aqui, você tem as bobinas de campo, tá? Essas bobinas de campo, o que é uma bobina, pessoal? Bobina é um enrolamento de fio, tá? Normalmente, esse enrolamento, uma bobina ideal, a resistência ela é próxima a 0 ohms, tá? Ela é próxima, tá? E o que acontece? Quando você coloca energia elétrica numa bobina, tá? Surge um campo magnético, tá? Um campo magnético que é mais forte do que no resto do fio. Todo fio que passa corrente elétrica tem um campo magnético em volta dele, tá? Você colocou energia elétrica, está passando corrente elétrica nesse fio, há um campo magnético em volta desse fio. Mas quando você tem esses fios de forma que eles estão enrolados, né, bobinados, esse campo magnético ele é mais forte, tá? Então todo motor elétrico ele trabalha baseado nessa criação do campo magnético.
É esse campo magnético aqui que acaba fazendo o motor girar, né? Acaba causando esse giro, né? É questão da atração, né? Então, assim, no estator fica a bobina de campo, tá? E normalmente no rotor, que é essa parte central, tá? Que está apoiada aqui sobre rolamentos, no rotor fica a bobina de armadura, isso no motor de corrente contínua, tá? Fica a bobina de armadura e o comutador, tá? E ligado à bobina de campo, você tem a bobina de campo e você também tem as escovas, tá? As escovas normalmente são de carvão, tá? E essas escovas, elas ficam em contato com essa bobina do rotor, tá? Através do comutador. O comutador é como se fossem vários anéisinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui em cima, dar um zoom aqui. Aqui é o mais simples, né? Para a gente conseguir entender, né? Então aqui, ó, esse coletor aqui que está mostrando é o nosso comutador, tá? Você vê que ele é partido aqui, né? No caso, ele tem a parte de baixo e tem a parte de cima, tá? Então esse comutador é que permite, através do carvãozinho aqui, ó, o carvão está em contato, você leva energia elétrica para o rotor. Essa parte aqui, pessoal, ela é girante, tá? E ela gira junto com esses anéis, um anel de comutação, gira junto, tá? Só que esse anel que está em contato direto e acaba girando junto com toda essa parte aqui do rotor, tá? Com todas as bobinas. Então ele fica pressionado contra o carvão e ali vai raspando o carvão aqui no computador, né? Por causa desse contato, você consegue transferir energia elétrica aqui para o rotor, tá? E assim, num motor de corrente contínua, você alimenta tanto as bobinas de campo, tá? Como você alimenta também as bobinas de armadura. Então, o que acontece? Quando você alimenta as bobinas de campo, que estão aqui no estator, aqui, ó, ela vai criar um campo magnético. Imagina que cria aqui um polo norte e aqui um polo sul, tá? E quando você joga energia aqui também para o seu enrolamento aqui no rotor, também é um surgimento de polo norte e polo sul. Então, assim, devido a essa interação de polo norte e polo sul, o que acontece? Imagina que aqui em cima está sul, nessa parte interna aqui no rotor. E aqui embaixo está norte. O que vai acontecer? Não, desculpa. Imagina que aqui em cima está norte e aqui embaixo está sul. Então a gente sabe que isso daqui repele, né? Se aqui o campo no estator daqui eu tenho o campo magnético norte e eu tenho norte também aqui no meu rotor, o que vai acontecer? Vai repelir. Então a tendência dele é girar, tá? E aí o que acontece? O rotor busca estabilidade. E devido a esse campo magnético que existe nele, tanto no rotor como no estator, né? Ele tende a entrar em equilíbrio e aí ele fica girando, né? Fica rodando, tá? Devido a essa interação de campo magnético, ok? Aqui ele está mostrando um dínamo, tá? Que no caso dínamo, porque assim o motor ele pode também funcionar como um gerador de energia, né? Isso tudo depende se você está fazendo o giro do eixo, né? Então, o rotor está ligado ao eixo principal. Se você está colocando força e girando esse eixo, você tem geração de energia. Se você injeta energia elétrica nele para fazer girar o eixo, né? Aí você está extraindo energia mecânica aqui dele, tá?
Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei aqui para vocês. Eu acho que é só, né? Beleza. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Vamos para a próxima parte aqui. Deixa eu ver qual parte que está acionada aqui. Beleza. Então acontece, pessoal. Você pode ligar o motor de corrente contínua, tá? De duas formas. Você pode ligar a bobina de campo, tá? Em paralelo aqui com a bobina da armadura, tudo bem? E aí acontece, você só vai ter dois terminais saindo do motor. Ou você pode também fazer a ligação em série, tá? Da bobina de campo, tá? Com a bobina da armadura aqui, tá? Então, assim, no motor de corrente contínua você sempre vai ter 4 cabos disponíveis. E aí você faz a conexão, se você vai ligar em paralelo, tá? Ou em série aqui no caso, tá? Essa daqui é a ligação em série, tá? E a outra é em paralelo. Quando você tem a ligação em, em série, tá? Você também pode também ligar em corrente alternada, é o chamado motor universal nesse caso, tá? Você pode estar ligando em corrente alternada, tá? Mas tanto ligando em série como em paralelo, o controle da velocidade no motor de corrente contínua, tá? Ela se dá baseado na intensidade da corrente magnética que está aqui no estator, né? Então, a intensidade da corrente magnética aqui, tá? Ela vai servir como um freio para a velocidade que roda essa bobina aqui do rotor, tá? Então, para controlar a intensidade da corrente aqui em cima, tá? Das bobinas de campo, das bobinas que estão no estator, a gente pode estar utilizando um reostato, tá? Esse reostato é uma resistência variável, né? Aplicado para grande potência. Então, quando você tem, se você deixa o reostato na resistência máxima, né? O que vai acontecer? Resistência máxima do reostato, tá? A corrente aqui na bobina de campo vai ser mínima, né? Então você vai ter menos corrente, tá? O que acontece? Se você tem menos corrente, a força de atração de campo magnético aqui entre a bobina de campo e a armadura é fraca, né? Então, como você tem pouco campo magnético aqui na bobina de campo, é como se você tem pouca força de atração aqui, tá? Pouca força de atração permite com que essa bobina, o rotor, rode mais rápido, você tem mais velocidade, tá? Isso vale tanto para ligação em paralelo como em série, tá? Você tem mais velocidade, tudo bem? Opa, deixa eu ver um negócio aqui, beleza? Voltar, senão vou apagar tudo aqui. Beleza. Agora é o seguinte, se você deixa aqui, ó, você coloca essa parte aqui que é móvel, você coloca aqui, ó. O que vai acontecer, né? Você tirou a resistência do reostato, né?
menor resistência do reostato, tá? Você vai ter uma intensidade de corrente maior, tá? Essa corrente maior vai ter uma força de atração muito grande sobre o rotor, sobre a bobina da armadura, tá? Então, um campo magnético mais forte, maior, vai fazer com que você tenha menos velocidade, tá? Menos velocidade aqui na bobina, no seu rotor, tá? Onde está a bobina da armadura. Você tem menos velocidade, só que você também tem mais força, você tem mais torque, tá? Então, na verdade, existe sempre essa relação, né? Você, devido ao campo, devido à corrente elétrica, que é mais intensa aqui, você tem menos velocidade no seu rotor, tá? Mas você tem também mais força. Conforme você vai tirando, conforme você vai aumentando essa corrente, você vai tirando essa corrente, né? Você vai diminuindo a intensidade da corrente elétrica, né? Tirando a resistência aí do reostato, aumentando a resistência do reostato, você vai deixando mais fraco. Então, conforme você vai movendo para cá, né? Você tem menos corrente, menos torque e mais velocidade, tá? Um cuidado que tem que ter quando você faz a ligação em paralelo, tá? Que é essa ligação aqui nas pontas, né? Dessas duas bobinas, é que se você abrir, se você deixar aberto o circuito, por exemplo, sai esse fio fora, a velocidade tende ao infinito, né? A velocidade tende ao máximo e aí pode levar a danificar seu motor, tá? Que não acontece no circuito em série, porque se abrir o circuito aqui, você vai desligar a fonte, né? A fonte de energia vai desligar junto, tá? Então esse é um dos cuidados que tem que ter com o paralelo, tá? Só que no paralelo você tem mais torque do que na ligação em série, tá? O motor de corrente contínua ele não é muito utilizado hoje em dia para grandes aplicações, né? Mais utilizado é um motor de corrente alternada trifásico, tá? Mas para pequenas aplicações, tá? O motor de corrente contínua ainda acaba sendo utilizado. Então você vê muito motor de corrente contínua em eletrodomésticos, brinquedos, né? Se você pega aqueles motorzinhos pequenos, você vê que a bobina de campo ela é substituída por um ímã permanente, né? Quando você tem baixa potência, tá? Então isso pode acontecer, mas ainda hoje em dia ainda é utilizado, tá? Em menor quantidade, mas ainda é utilizado, ok, pessoal? Tranquilo até aqui, pessoal? Quantidade de polos, sim. Sim. Conforme a distribuição que você tem do enrolamento, né, no seu estator, vai determinar quantos polos você vai ter, tá? Então, deixa eu tentar desenhar aqui. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Ô, professor, mais uma pergunta também para complementar isso aí. Essa quantidade de polo altera na rotação final do eixo? Altera. Quanto maior a quantidade de polos, a tendência Deixa eu ver, calma aí. Acho que a tendência é a velocidade ser menor. Porque existe uma continha, tá? Que é o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que a rotação
A rotação ela depende, ela tem uma continha, tá? Deixa eu ver se eu puxo de cabeça aqui. Frequência dividido pelo número de polos, tá? Agora eu não sei se era 60 aqui. Só um momentinho, deixa eu ver. Ah, lembrei, 120, cara. Acho que é isso. Então a rotação, acho que é isso, calma aí. Rotação por minuto, né? Do motor. Vamos pegar aqui que você tem essa forma: 120 vezes frequência da rede, se for 60 Hz, dividido por 4 polos, tá? Então, deixa eu ver, eu acho que é isso mesmo. 120 vezes 60 dividido por 4. Dá o 1800 RPM, é isso mesmo, tá? Então, a formulinha é essa, né? A rotação que você tem, né? Vou colocar aqui rotação por minuto. Ela está relacionada com essa formulinha: 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, tá? Então aqui dá 1.800 rotações por minuto, tá? 1.800 RPM. Opa! Se você aumenta o número de polos, a rotação vai diminuir, né? Aqui, ó. Vou falar que tem 6 polos, né? Na mesma frequência da rede, 120 vezes 60 dividido por... Opa! 120 vezes 60 dividido por 6. Dá 1.200 RPM. Então, quanto maior o número de polos, tá? Menor é a rotação que você vai ter do seu motor, tá? E esses polos, eles são criados devido à distribuição da bobina no estator, né? Então, vamos supor aqui que você tem um enrolamento em cima, aí você pega lá embaixo, né? O teu rotor está aqui no centro, né? O rotor ligado ao eixo está aqui no centro. Aí você faz aqui essa ligação, né? Então vamos supor que aqui você cria o polo norte e aqui o polo sul. Você tem 2 polos. E aqui do lado você coloca mais um polo, né? Você coloca mais um enrolamento aqui, ó. Aqui está o seu estator. Você coloca aqui. E aqui você cria polo norte e polo sul. Então você tem 4 polos, tá? E essa criação de polos depende da sua distribuição física mesmo da bobina que você tem no seu estator, tá? Depende dessa distribuição de como que é distribuído lá dentro, tá? Isso no motor de corrente alternada, tá? Mas a velocidade você percebe o seguinte, outro detalhe aqui, né? Já adiantando aqui o motor de corrente alternada. No motor de corrente alternada, você percebe o seguinte, que a rotação, né? Ela está dependendo aqui da frequência, né? Depende do número de polos, só que o número de polos, depois que o motor está construído, isso daqui é uma constante. Depois que o motor está pronto, não tem como alterar isso daqui. A quantidade de polo não vai alterar. Então, você consegue manipular a rotação de um motor de corrente alternada aqui, ó, baseado na frequência. Conforme você manipula a frequência, né? Quando eu tenho 60, naquele exemplo que eu tinha aqui o número de polos igual a 4, né? Que isso daqui depende da construção do seu motor. Quando você tinha a frequência máxima, que no Brasil costuma trabalhar em 60 Hz, você tinha 1.800 rotações por minuto. Mas se você joga 40 Hz, por exemplo, você vai ter uma rotação menor. Tá? 120 vezes 40 dividido por 4. 1.200, né? 1.200 RPM. Tá? Então acaba alterando aí a rotação do seu motor. Você consegue manipular somente alterando aí a frequência. Já no motor de corrente contínua você consegue manipular a velocidade de rotação pela intensidade da corrente
que você tem no estator, tá? É isso. Beleza, pessoal? Até agora? Ok. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá, motor de corrente alternada. Então, pessoal, quando a gente fala de motor de corrente alternada, a gente tem dois tipos de motor de corrente alternada, tá? Além de ser monofásico ou trifásico, tá? Nós temos também a questão de ser síncrono ou se não assíncrono, tá? O que é assíncrono? Síncrono é quando que acontece? Quando você tem corrente alternada, tá? E você joga essa corrente alternada aqui no seu estator, tá? Os polos não ficam parados, né? Então, naquele exemplo, hora você estava com norte e sul, né? Norte e sul. Só que, como é um campo, uma corrente elétrica alternada, isso daqui vai mudar. Hora aqui em cima vai ser sul e aqui embaixo vai ser norte, tá? Então, isso daqui vai estar sempre em alteração. E o rotor, quando ele é síncrono, a rotação dele acompanha essa mudança dos polos magnéticos, tá? Então, assim, se ele roda em sincronia com a alteração desses polos, né, a gente fala que é um motor síncrono, tá? E a característica do motor ser síncrono ou se não assíncrono vai depender somente do rotor, tá? Somente de como é feito o rotor, tá? No síncrono, tá? Deixa eu retornar aqui, senão vai dar merda. No síncrono, ou esse rotor, tá? É um ímã, tá? É um ímã puro. E aí, conforme você vai alterando o campo magnético, como aqui o rotor é feito de ímã, ele vai acompanhando normal. Ou se não, você deixa o motor bobinado e aí você joga uma corrente contínua, né? Você tem aqui o comutador, que é essa parte aqui, ó. Você tem o comutador, você tem o carvãozinho, né? E nessa parte do carvão você joga corrente contínua, você joga tensão contínua. Essa tensão contínua vai gerar um campo magnético aqui no rotor, tá? E assim ele vai conseguir rodar em sincronia com a velocidade com que altera o campo magnético aqui no estator, tá? Na parte externa aqui, tá? Basicamente é isso, tá? E quando você tem um motor assíncrono, tá? Que é o que tem mais aí dentro das indústrias, em qualquer ambiente, tá? O assíncrono você não alimenta o rotor, tá? Normalmente o assíncrono o rotor ele é feito do que a gente chama de gaiola de esquilo. O que é isso, tá? Aqui nessa parte e nessa parte de trás, tá? Você tem um anel aqui, tá? E aqui no centro você tem umas plaquinhas de alumínio. Você vê que tem um espacinho aqui entre elas que tem o objetivo de eliminar correntes parasitas, tá? Mas você não alimenta ele com tensão contínua, tá? Nem com tensão alternada. O que vai acontecer é o seguinte: quando a corrente elétrica estiver passando aqui no estator, né, na parte externa, o campo magnético vai induzir corrente elétrica aqui no rotor, tá? Essa corrente elétrica que vai estar aqui no rotor
vai criar um campo magnético que vai tentar acompanhar o estator, tá? Só que ele não consegue acompanhar a sincronia, a mudança do campo magnético aqui no estator, né? Aí surge o que a gente fala de escorregamento, tá? O escorregamento é a diferença em porcentagem da velocidade que está alterando o campo magnético aqui, né? No estator, tá? E a diferença com que ele consegue acompanhar, o rotor consegue acompanhar essa variação. E esse escorregamento ele interfere diretamente na rotação por minuto, tá? Na rotação por minuto do seu motor daí, tudo bem? Então esse modelo mais simples é o mais aplicado dentro da indústria, tá? Porque ele tem uma construção simples, tá? Não é tão complexo. O estator ele tá ali com as bobinas de campo, e aqui no centro você só tem essa gaiola de esquilo, que é na verdade umas placas de alumínio que é ligado na parte de baixo e na parte de cima, tá? E é induzido o campo magnético nele, tudo bem? E faz o equipamento girar. Aqui você tem um rolamento para dar suporte aqui ao eixo, tá? Aqui está mostrando a chaveta, o eixo. Aqui em cima tem as caixas caixa de ligação, tá? O olhar para você conseguir manipular esse motor, carregar. A placa de identificação. E essas aletas aqui, pessoal, elas servem para refrigeração. Tanto faz o motor, se é motor de corrente alternada, motor de corrente contínua. Quando você vê aletas do lado externo, o objetivo é refrigeração. E aqui atrás, acoplado, você tem a ventoinha, né, que ela gira ali para refrigeração de todo o sistema aí. Ok? Professor, Pode falar. boa noite. Boa noite. Uma dúvida aqui. Quando tem motor muito pesado, grande, por que que eu já vi, né, onde eu trabalhava era assim, você puxa a alavanca, aí espera ele embalar para depois você ligar, ele empurra a chave. Por que que acontece isso aí? É porque o motor é muito pesado? Cara, era um motor monofásico? Olha, professor, eu acredito que sim, viu? Cara, então, o motor monofásico, o que acontece? Para ele começar a girar, você tem que criar, como fala? Uma defasagem entre o polo que você tem no seu rotor, tá? E o polo do estator, tem que ter uma defasagem, tá? Então a gente acaba utilizando capacitor. Quando não tem capacitor, a gente acaba, se é muito pesado, né, acaba tendo utilização desse sistema mais bruto, né? Professor, lá na usina, no específico setor da Moenda, tem um motor da GE de 4.000 cavalos. Ele gera um desfibrador, né? Onde é desfibrada toda a cana. Se eu não me engano, talvez não seja a maneira certa de dizer, ele teria como, vamos dizer assim, um motor de arranque, só que é muito rápido, entendeu? Ele não é partida de inversor nem nada, ele é direto na casa de força do gerador, por consumir muita energia na partida. Certo. Na operação, se ele estiver rodando, vamos dizer assim, vazio, sem estar operando, mas com o motor ligado ali, ele não consome tanta energia, mas na partida sim. Eu já ouvi algumas vezes que eu fui ajudar na manutenção da parte mecânica, às vezes um técnico ou outro falar que ele tem, vamos dizer assim, um motor para ajudar o eixo a começar a rodar, só que é uma coisa muito rápida. Ele falou, eu acabo não entendendo que eles falam, vamos dizer assim, de uma forma mais técnica, às vezes a gente acaba não entendendo muito. Seria mais ou menos isso aí que o Marcelo perguntou, só que no caso, lógico, é um motor muito grande, né? A partida é direta, o operador de gerador parte ele, aí como se fosse um motor que faz o início, depois ele já pega a rampa do motor.
Entendi. Não, cara, é normal, né, esse tipo de situação. O que a gente mais vê, né, no caso aí, é o caso do carro, né? É o mais comum que a gente vê, né? Um motor menor, um motor elétrico ali, precisa dar como fala, um arranque para sair da inércia. Porque acontece, se o motor é muito grande, né, ele tem uma inércia muito grande, então você precisa criar uma força para que o eixo comece a girar, né? Então, assim, por exemplo, esse um que eu coloquei aqui na tela é um motor monofásico, né? O motor monofásico você poderia utilizar manualmente aqui e dar uma empurrada aqui no rotor para começar a funcionar? Poderia, né? Mas hoje a gente faz muito uso de capacitor, tá? Por quê? Porque quando você utiliza capacitor, tá? Vou explicar meio por cima. Aumenta a defasagem, como fala, elétrica. Imagina o seguinte, né? Imagina que aqui esteja norte, tá? E aqui esteja sul, né? Só que está fraco, né? Vamos falar assim, né? Quando você coloca o capacitor... Não, desculpa aqui, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Então é o seguinte, imagina que você tem um... Professor. Opa! Pode falar. Então acontece, o motor monofásico você acaba utilizando uma bobina auxiliar, tá? Junto com o capacitor, uma chave centrífuga, que essa chave ela abre quando você chega em 75% de rotação, tá? Mas o objetivo dessa bobina auxiliar aqui é criar uma força, tá? É o que a gente chama de conjugado, tá? Quando você coloca esse capacitor, você vai ter uma defasagem de corrente elétrica, tá? De campo elétrico que é criado, tá? Então, em vez aqui de ser norte, aqui fica norte, aqui fica sul, por exemplo. Um exemplo bem, bem superficial. Mas isso acaba ajudando com que aqui o rotor comece a girar, tá? Você tem mais força para girar esse rotor. Mas não é um giro na mão, você gira com um campo magnético, é um giro com campo magnético aqui. Então o capacitor aqui ele ajuda a criar essa defasagem do campo magnético que está sendo gerado no enrolamento de trabalho, enrolamento principal que vai ficar ligado o tempo todo, e no enrolamento auxiliar, tá? Então como o enrolamento auxiliar ele não é feito para ficar ligado muito tempo, muitas vezes ele pode até ser construído mais fino do que o enrolamento de trabalho. Tá? Porque ele só tem o objetivo de dar partida. Né? Então, quando o motor chega a 75%, essa chave aqui em cima ela abre e deixa o motor girar. Quando o motor é muito pesado, o capacitor não tem capacitor que dê conta, né, de fazer essa defasagem, né? Aí você acaba partindo para girar o rotor meio na manivela. Não sei se alguém já teve experiência de ir em casa, o ventilador está começando a dar pau, ele está ligado, você ouve o barulho, né? Porque tem corrente no estator ali, mas o ventilador não parte. Você vai lá, se dá bate com a mão ali no rotor, aí ele começa a girar e vai embora, né? Por quê? Porque provavelmente o capacitor está indo pro pau, né? E aí você não tem a força necessária para começar a tirar da inércia esse rotor, tá? Então você acaba utilizando a força manual aí, tá? Quando o sistema é muito pesado. Ou você acaba utilizando um sistema de capacitor que aí a força é através de campo magnético, né? Acaba girando para girar esse motor aqui, tá? Eu não sei se consegui responder mais ou menos. É uma parte mais complicada aí, tá? Professor. Opa. Eu estava cortando o meu áudio aqui. Esse que o Douglas falou, onde eu trabalhava, tinha um motor que a gente usava, um motor auxiliar para partida, realmente. E esse sistema de capacitor,
ele é usado muito também no motor de portão, né, eletrônico. Sim. Os motores de casa, né? Direto tem capacitor, né? Para criar esse conjugado, essa força inicial para conseguir tirar o rotor da inércia, tá? E fazer começar a girar. Sim. Mas esse é o objetivo. Outra dúvida que eu fiquei um pouco antes, eu não consegui entrar. O senhor falou sobre lá na indução síncrona e assíncrona lá do motor. Sim. Seria o giro dele que eu determino nas fases? O giro horário e anti-horário? Não. Para determinar o sentido de giro, você pode determinar o sentido de giro do motor invertendo aqui, ó. Quando é um motor monofásico, deixa eu voltar aqui. Se é um motor monofásico, você pega essa parte de cima e a parte de baixo você inverte, tá? É só inverter a ligação da bobina auxiliar. Essa parte aqui você liga aqui em cima e essa daqui você liga embaixo. E aí você consegue mudar o sentido de giro no motor monofásico. No motor trifásico, tá? Para mudar o sentido de giro, basta você inverter uma das fases. Por exemplo, você está com aqui a fase R, S, T, tá? Você quer mudar o sentido de giro, então você faz uma inversão aqui. Deixa eu diminuir essa borracha. Então, por exemplo, só invertendo duas fases no motor trifásico, você já muda o sentido de giro. O T você vai jogar aqui no meio do motor e o R você vai jogar aqui na ponta. O S na ponta. Pronto. Ah, mas se eu pegasse o RT? Sim. Tranquilo. É só inverter duas fases, não importa quais são as fases. Sim, professor, isso daí eu faço, esse giro. A dúvida na pergunta é o seguinte: como que isso não danifica a bobina? Porque gira de um lado, gira do outro. É como, vamos supor, seria um sentido de uma engrenagem. Eu rodo um lado, eu rodo o outro, eu travo. Como que isso não danifica o esquema elétrico do motor? Tem motor que tem um sentido único, tá? Tanto é que você tem os chamados relés de fase, tá? Relé de fase. Tá? Quando o motor não permite rodar em dois sentidos, porque ou está ligado uma bomba de água que só gira em um único sentido, tá? Ou a construção dele não permite, você pode utilizar o relé de fase, que aí você não inverte a sequência e o motor vai girar sempre em um único sentido, tá? Quando não há esse problema, o relé de fase ele não é necessário, tá? Mas tem que analisar onde que esse motor está ligado, né? Ah, tá ligado uma bomba de água que só gira em um único sentido e não pode girar ao contrário, senão acaba danificando internamente. Ou senão você tem enrolamentos que não tem essa permissão de girar em dois sentidos, né? Então tem que verificar essas situações à parte, tá? Mas você tem dispositivos de proteção, né? Como o relé de fase aqui. Relé de sequência, tá? Relé de sequência de fase. Que impede que faça essas cagadas aí. de rodar para o lado errado. Mas caso o motor permita, né? Que nem o ventilador de casa, né? Esse ventilador de teto não tem problema. Porque assim, na verdade, se você perceber bem... Deixa eu ver se tem uma imagem aqui mais para frente, pessoal. Deixa eu ver se a próxima imagem aqui, tá? Esse daqui no caso aqui, ó, esse motor monofásico, tá? Quando é motor síncrono, você tem alimentação aqui do centro, né? Tem bobinas passando aqui no centro. Só que na verdade essas bobinas elas estão sempre girando, mas elas estão ligadas com um comutador. E quem encosta no comutador daqui é o carvão, né? Então as bobinas estão girando junto com o eixo, tá? Nesse caso do motor monofásico, você não tem assíncrono, né? Você não tem alimentação aqui do rotor, tá? Na verdade, só tem corrente elétrica aqui no rotor por causa da indução, tá? Mas ele praticamente livre, tá? Ele é livre, né?
Aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui para cima. É meio difícil de ver, né? Mas esse daqui é um motor monofásico, basicamente, né? Não dá para ver muito bem onde está o interruptor centrífugo, que abre o circuito da bobina auxiliar, tá? Aqui em cima você tem guardado aqui esse condensador, é onde está o capacitor, tá? Aqui ó, o estator, o rotor, o ventilador e o eixo, né? E aqui as engrenagens que apoiam aqui e permitem o giro do motor, tá? Professor, Opa, capacitor só usa em monofase. Em trifase não é usado? não é usado em trifásico. Em trifásico não há necessidade, tá? É somente em monofásico. Ok. A gente acaba utilizando o capacitor dali, tá? Então aqui está mostrando um esquema de ligação, tá? Da bobina auxiliar, que é a vermelhinha aqui, e da bobina principal, tá? Que auxilia a começar a girar esse rotor, tá? Então aqui acaba até ficando mais fácil, né, de visualizar, né? Que a intenção da bobina auxiliar é criar um campo magnético aqui que permita... Opa! Permita começar a girar, né? Então você tá ligado aqui, você vai criar um campo magnético aqui norte-sul. Aqui, por exemplo, norte-sul, né? Então, como você tem mais polos, né? Vamos falar assim, mais polos magnéticos, você acaba facilitando com que esse rotor comece a girar, né? E aí depois que ele alcançou 75% da rotação, a chave centrífuga abre, não precisa mais dessa parte auxiliar, só fica com essa bobina principal. E como é alternada, aqui vai estar norte-sul, depois aqui vai estar, vai inverter, né? Norte-sul para cá e assim por diante. Devido à tensão alternada aí, tá? Ligação do motor monofásico. No caso ele tem... Deixa eu mudar aqui. Motor monofásico, né? Como que ele é ligado? Aqui você tem enrolamento de trabalho. Quando você tem que ligar em 220, né? Se você tem 4 terminais de enrolamento de trabalho, você acaba ligando 2 com 3 em série e deixa 1 e 4 para ligar a energia elétrica, tá? Se for 220. Se for 127, você acaba ligando as bobinas, os enrolamentos em paralelo, né? Essas bobinas aqui, pessoal, é como se fossem essas daqui de baixo, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Imagina aqui, ó, essa parte aqui é um enrolamento de trabalho, esse daqui é outro enrolamento de trabalho. É o tal do ET, né? Então fica em dois lados opostos, né, a forma como que você conecta, ou em série, né, ou se não em paralelo. E aí esse fio aqui você ia ligar aqui diretamente, né? E esse fio aqui você ia ligar lá, se fosse paralelo, tá? 127 volts. Se é 220, você liga essas duas partes em série, tá? Mas normalmente você tem 6 terminais, tá? E aí, 1, 2, 3, 4, eles são para o enrolamento principal, 5, 6 é o auxiliar. Você quer mudar o sentido de rotação, é só mudar, ligar o 5 aqui na parte de baixo, ligar o 6 em cima. Você muda o sentido de rotação do seu motor monofásico, tá? No caso de ventilador de teto, isso você nem vê, né? Quando você aperta os botões lá, ele já faz essa inversão para você, né? Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? No caso, a gente viu um motor monofásico assíncrono. Motor síncrono, você alimenta o rotor, tá? Através do comutador. O comutador acaba girando junto ali com o rotor.
Beleza. Então, o motor de corrente alternado trifásico, pessoal. Ele é o mais simples, tá? Mais simples que o motor monofásico. Não há necessidade de um capacitor para aumentar a força aumentar o conjugado de partida, a força de partida, tá, do rotor. O próprio campo magnético que é gerado no sistema trifásico, nas bobinas aqui do estator, conseguem tirar da inércia esse rotor, tá? Normalmente você tem aqui a caixa de ligação, tá? A caixa de ligação que está mostrando, normalmente no motor trifásico você tem 6 terminais, tá? Então internamente você tem 3 bobinas, tá? Você tem 3 bobinas lá dentro. E elas vêm nomeadas, tá? Deixa eu desenhar aqui mais para baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 1, 2, né? Então você nomeia as pontas, 1, 2. Aqui, V1, V2, V1, V2 é outra bobina, V1, V2. Então você está nomeando os terminais, né? As pontas da sua bobina, né? São 3 bobinas que tem lá dentro, tá? Olha lá, W1, W2. Ah, pode ter mais bobinas? Sim, pode ter mais bobinas, tá? Conforme a quantidade de bobina, vai alterar a quantidade de polos que você pode ter. Vai alterar a quantidade de velocidades que você consegue também, tá? Com esse motor. Tá? Mas quando você vai fazer a ligação final, independente da quantidade de bobinas interna, no final vai ficar somente 3, tá? Independente o resultado final vai ser 3, tá? Que eu quero dizer, né? Conforme você vai fazendo as ligações delas. E aí acontece, na caixa de ligação você pode ligar ou em estrela ou em triângulo. Isso vai depender do seu sistema de alimentação. No caso que ele deu um exemplo, um sistema que é ou 380, se você tem um sistema 380 volts ou 220 volts. Né? O motor pode se ligar em 380 volts ou 220. Se a tua rede é 380 volts, você vai ligar em estrela. Né? Em estrela, imagina aqui que eu pego o 2, o V2 e o W2 e ligo tudo junto. Tá? É o que ele está mostrando aqui. Essa barrona aqui, ó. Essa barrona aqui, ela está fazendo essa ligação. Está ligando o W2, o 2V2, tudo junto. Tá? E aí você vê muitas vezes aquele desenho, né? De um ponto comum. E aí as bobinas ligadas em estrelas. Né? Quando você vai pegar em livros aí. Tá? Mas basicamente esse ponto comum é que foi interligado todos esses caras aqui. Né? Colocou essa barrona aí. E quando você vai ligar em 220, né, você faz a ligação em triângulo, né? Que fica dessa forma, né? Só que aqui no painel você não consegue visualizar isso, né? Então, por exemplo, você liga aqui o 1 com W2. Então, você pega essa ponta. Deixa eu desenhar aqui em cima. Normalmente na placa de conexão já tem essa identificação de qual terminal você tem que ligar com qual, tá? 1, 2, V1, V2, nome dos terminais, W1, W2. Então aqui, ó, ligação em triângulo. Você tem essa barrona, ligou um 1 com W2. Então você vai ligar esse cara aqui. Deixa eu dar a volta aqui por fora. Vai ligar com esse daqui, 1 com W2. Aqui, ó, V1, essa barrona, V1 com 2. Você vai ligar esse cara aqui com esse de baixo. E com certeza V2 com W1. Olha lá, ó a barrona aqui, ó.
V2 com W1. Então, no painel já mostra qual que é o tipo de ligação que você vai fazer. Essa ligação aqui é a ligação em triângulo, tá? Que o resultante é isso. E essa ligação que você une aqui a parte de baixo dá a estrela, tá? E essa ligação estrela ou triângulo vai depender da sua tensão, da sua alimentação que você está mandando para o seu motor, se é 380 ou 220. No caso aí do exemplo do motor, pode se ligar nessas duas tensões de alimentação, tá? Mas basicamente o motor trifásico, o rotor é livre, normalmente você não tem alimentação aqui no rotor, acaba induzindo corrente elétrica aqui por causa do campo magnético no estator mesmo, né? É ligado ao ventilador para fazer refrigeramento, paletas de refrigeração, tá? Não tem nada muito complicado aqui, tá? Basicamente é isso. E aqui está mostrando, né? Se você medir uma fase entre as duas fases, né? Você mede de uma fase com a outra, dá 220 volts, você vai fazer a ligação em triângulo, né? Delta. Se você mede de uma fase para outra, dá 380, aí você liga em estrela. Tá? É basicamente isso que está mostrando aqui. No caso, você interligou os terminais 4, 5, 6 aqui. E 1, 2, 3 você liga na energia elétrica. E essa parte aqui é o que está no estator, né? São as 3 bobinas do estator. Essa parte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que esse é o último slide. Bom, pessoal, essa aula basicamente, né, a parte 1 da aula, né, basicamente ela dá uma demonstração básica sobre motores, tá? É complicado mesmo, Derval. Os motores hoje em dia tem no fio, já tem a numeração, né? Se você olha aí lá escrito, tem lá 1, e vai escrevendo no corpo dele inteiro, né? Ou W1 e tal, você consegue ver sim que está escrito, né? Aí quando não está escrito, aí o bicho pega, né? Aí tem que ser meio na raça mesmo. Professor, uma dúvida minha aqui. A temperatura ideal de um motor é de acordo com a capacidade dele? Com a potência dele? Cara, a temperatura... Eu nunca vi assim um motor sendo exposto a uma temperatura acima de, sei lá, vamos falar assim, uma temperatura ambiente acima de 60 graus, alguma coisa assim, 70 graus, né? Internamente, quem vai segurar a temperatura máxima que pode alcançar é o relé de sobrecarga, tá? Então, por exemplo, se você tem um motor que está ali, vamos falar assim, um motor de 1 cavalo, tá? O motor de 1 cavalo tem uma corrente internamente que vai passar de 1 a 2 amperes. Uma corrente baixa vai produzir uma temperatura baixa, tá? Basicamente é isso, tá? Agora, se você tem ali um motor com uma potência maior, né, vamos falar que passe 10 amperes nesse motor, ele suporta aquilo, né? O cabeamento interno foi projetado para suportar aquela temperatura daquele cabo a 10 amperes. Então, quem acaba fazendo a regulagem da temperatura desse motor não é não diretamente na temperatura, né? Porque na verdade você acaba controlando a corrente de sobrecarga, né? Ou seja, o motor ele tem uma corrente máxima que ele pode, que é permitido passar através dele, tá? E se passar dessa quantidade, a corrente começa a ter aquecimento interno, porque
quanto maior a intensidade da corrente, maior a temperatura. Tá? Então, assim, quem faz um controle indireto sobre a temperatura do motor na parte interna, tá? É o relé de sobrecarga. Mas externamente, nunca vi assim motor sendo aplicado num ambiente tão agressivo, tá? Normalmente na placa de identificação, ou até mesmo você entrar lá no site do fabricante, vai ter lá a temperatura ambiente que ele pode ser exposto. Mas temperatura de funcionamento interno, quem está regulando é o relé de sobrecarga, tá? Quem faz esse controle aí. Porque, assim, na verdade, o objetivo do relé de sobrecarga é proteger contra as correntes altas. Porque acontece aquecimento, se acontece o aquecimento, pode romper o isolamento das bobinas internas, porque essas bobinas internas no motor, elas têm um isolante, né? Então, se aumenta muito a temperatura, esse isolante pode chegar a derreter e aí acaba entrando em curto-circuito as bobinas e aí você vê aqueles pontos pretos, né, quando você abre o motor, tá? Mas quem tem que fazer essa proteção é relé de sobrecarga. Beleza. Beleza? Pessoal, deixa eu entrar aqui no... A gente vai fazer hoje uma ligação simples, tá? A gente poderia até fazer duas. Não sei se convém fazer hoje. Talvez deixe aí como exercício mais para frente aí. Aqui, ó, em Coan, tá? Eu coloquei aqui, ó, introdução a motores elétricos, tá? Então, essa é uma aula de introdução, tá? E aqui o link para um programa CAD-Simo, tá? E aqui eu já coloquei a senha do programa, eu acho que é 4962. Então, se você clicar aqui, ó, você vai acessar esse arquivo, você seleciona ele e clica aqui em cima em baixar, tá? Olha lá. Ele vai abaixar. Após abaixar, pessoal, você descompacta ele, tá? Deixa eu descompactar o meu aqui. Extrair arquivos. Esse programa não precisa ser instalado, tá? Aqui, ó, depois que ele descompactou, ó, eu descompactei aqui para a pastinha com o nome dela mesmo. Você abre aqui, ó. Internamente vai ter esse primeiro arquivo, tá? Esse programa aqui ele serve para simular motores. Acionamento de motores, soft starters, até CLP dá para simular através dele, tá? Aqui, ó, você vai colocar aquela senha, tá escrito aqui em cima, 4962, tá? Esse programa foi criado, se eu não me engano, por um espanhol, tá? Só que esse programa aqui ele foi traduzido, o cara, por um youtuber foi traduzido. Você pode ver que está em português aqui, tá? Primeira configuração que eu recomendo vocês fazerem aqui nesse programa, pessoal, vir aqui em arquivo, configuração, tá? Você pode trabalhar em A4, pode trabalhar em A3 que deixa uma área maior de trabalho, tá? E aqui você deixa aqui embaixo opções de visualizações, visualizar o símbolo de conexão e linhas auxiliares do cursor, tá? Dá um salvar aqui, ok? Então toda vez que você precisar de um componente, ele vai mostrar os elementos que vai auxiliar a fazer ligação, tá? Então esse programa você consegue fazer tanto o circuito de comando, tá? O circuito que vai ligar o contador que está ligado ao seu motor, como o circuito de força, que é a ligação do motor propriamente dita, tá? Então a gente vai fazer aqui uma partida direta simples, tá? Se você vir aqui em cima, ó, ficar com o cursor parado, deixa eu ver se eu consigo ficar parado aqui. Olha lá, ó, ele mostra o que é cada item, ó. Alimentações, fusíveis, tá? Disjuntores, contatores, tá? Motor. Então a gente vai simular a ligação simples de motor, tá? Se você clicar aqui em alimentação, ele vai mostrar quais são as opções que você tem, tá? Eu vou escolher essa daqui que tem 3 fases em um aterramento, tá? E aí depois você escolhe o ponto que quer conectar. Nesse maisinho aqui, ó, você dá um zoom, tá?
para ficar mais fácil de enxergar aqui, ó. Beleza, coloquei minhas fases. Vamos simular que a gente queira um disjuntor também aqui, ó. Vou colocar esse daqui, só proteger as fases só. A terra tem que estar ligada direto, não pode ser desligada, né? Então aqui, ó, esse é um símbolo de um disjuntor, tá? Que nesse exemplo, ó, deixa eu ver, eu consegui colocar. Não sei se eu coloquei 2, deixa eu apagar um aqui para ver se eu coloquei 2. Eu tinha colocado, ó. É meio chatinho esse programa, mas tem a parte boa também, que ele permite você fazer algumas simulações aí, né? Beleza, só clicou uma vez ele coloca. Só que fica tipo, ele fica sobreposto, você não consegue ver se está colocando mais. Um por cima do outro, que nem eu coloquei agora, tá? Então eu coloquei no disjuntor, aqui esse símbolo tem um símbolo de proteção contra sobrecarga, e o triângulo é a proteção contra curto-circuito nesse símbolo do disjuntor. O quadradinho sobrecarga, triângulo curto-circuito, tá? Vou colocar agora o meu contator, vou vir aqui nesse símbolo aqui, ó, contatores. Vou escolher contator trifásico, tá? Vou colocar aquele na sequência para acionar o meu motor. Vou colocar um relé de sobrecarga, tá? Então aqui onde estava disjuntores tem esse símbolo relé térmico, tá vendo? Então vou colocar aqui embaixo do meu contator, tá? Na aula passada eu falei sobre disjuntores, né? Relé de sobrecarga, essas coisas todas aí. E por último agora eu vou colocar o nosso motorzinho. Vou pegar um motor mais simples, tá? Motor elétrico trifásico. E vou ligar aqui, vou colocar aqui, pessoal. Tá? Beleza, coloquei meu motor trifásico. Maravilha. Esse tracinho aqui, ó, permite você colocar os fios de conexão, tá? Então, no caso, ó, por exemplo, aqui, ó, você tem fase, tem fio de neutro, de terra. Quando você trabalha com tensão contínua, fio positivo, negativo, tá? Colorido. Eu já não sei a finalidade, colocaram colorido aqui, mas colocaram, tá? Para marcar a conexão, tá? E aqui eu vou clicar nesse daqui de 3, porque daí fica 3 fios e eu já consigo ligar os 3 de uma vez só. Tá vendo que tem um pontinho preto que aparece, ó? Eu vou alinhar ele aqui, ó. Eu tenho que segurar o botão do mouse. Segurou, arrasta até chegar aqui no outro ponto, tá? Na parte de baixo, segura o botão esquerdo, arrasta, ligou aqui. Aqui é a mesma coisa. Botão esquerdo, arrasta, solta, tá? Eu tive problema para fazer simulação, pessoal. Às vezes parece que o negócio não engata de vez em quando, tá? Aqui, ó. Você segura e arrasta. Beleza. Vou pegar um fio terra agora, tá? Aqui nesse verdinho. Vou pegar aqui o PE, arrastar até o PE do motor. Então, estou aterrando a carcaça do motor aqui, tá? Caso uma bobina interna encoste na carcaça, para ninguém ser eletrocutado, fica com a carcaça energizada, você acaba aterrando aí para ter menos risco, né? Menor perigo aí. Beleza, o nosso circuito de força está pronto, né? Alimentação do motor, tá? Vou mudar o nome aqui, vou escolher essa flechinha para selecionar aqui o contator. O contator eu quero mudar o nome, eu vou mudar para K1, tá? Vou colocar o K minúsculo mesmo. Beleza. E agora eu vou fazer o circuito de comando, tá? Vou pegar 2 fusíveis.
Vou girar eles aqui, ó. Deitar. Aqui em cima tem a opção de deitar o fusível. Deitei ele. E vou usar duas fases aqui, tá? Pegar um fio simples. Opa. Vou ligar esse fusível de cima, vou ligar aqui no L1. Mostrou a conexão que deu certo. Segundo fusível, vou ligar no L2, tá? E agora eu vou fazer o circuito de comando desse motor, tá? Então, no circuito de força, normalmente a corrente elétrica ela tem uma intensidade maior. No circuito de comando, a intensidade é menor, tá? Aqui no início, eu vou colocar quando você... Deixa eu ver aqui se é esse. Aqui, é isso mesmo. Quando você clica nesse botoeiras de acionamento, ó, vai mostrar várias opções. Eu vou pegar essa normalmente fechada, ó, contato relé térmico NF, tá? Que é o contato do nosso relé de sobrecarga. Proteção do nosso motor, tá? Então aqui, ó, tá com o mesmo nome, tracinho F, tá relacionado com esse contato do relé de sobrecarga, está relacionado com esse, tem que manter o mesmo nome, igual no FluidSim, tá? Vou colocar aqui uma botoeira, normalmente aberta. Vou colocar um botão normalmente fechado para a gente desligar o nosso circuito, tá? Esse símbolo aqui dos contatores, vou colocar o meu contator. E só isso, tá pronto, tá? Eu poderia ter colocado essa conexão abaixo do disjuntor, né? Tem mais proteção, mas para simulação tá bom, né? Esses contatos auxiliares aqui, eu vou escolher um contato normal aqui, ó, essa primeira opção. Aqui em contatos auxiliares, abriu essas opções aqui, ó. Você vê que ele já tem aqui nessas opções, ó, que eu mostrei na aula passada, ó. Contato com retardo na energização, contato com retardo na desenergização, se você utilizar temporizadores. Mas eu vou pegar esse simples, contato auxiliar normal aberto, que eu vou dar o mesmo nome do contator. Eu tenho que colocar aqui, ó, o nome K1, igual eu coloquei aqui, ó. Tá? Então eu vou trocar o nome desse relé. K1, ok? Então a gente está fazendo uma partida direta aqui. E aqui K1. Beleza. E agora colocar os fios de ligação, né? Esse cara entra no relé de sobrecarga. Caso o motor caso a corrente seja excessiva, esse contato normal fechado ele abre. Quando ele abre, desliga o contator. E aí desligando o contator, esse contato aqui principal, né, que está aqui nessa parte, vai abrir e vai desligar seu motor. Fazer as conexões. No caso, esse é um motor trifásico, né? É o que mais tem dentro da indústria, né? Deixa eu apagar ali. Deu merda aqui, deixa eu ver. Beleza. Então, basicamente está pronto, né? Aqui eu tenho que mudar o nome da chave. Tá vendo que tá menos S e menos S aqui. Eu tenho que trocar o nome porque na hora que eu aperto e tá com o mesmo nome, o que eu aperto aberto, ele fecha, mas
como tá com o mesmo nome aqui, esse daqui de baixo ia abrir. Então eu vou colocar aqui como S1. Calma aí. Ok. Vamos lá, vamos testar agora. Para testar que é mais chata, porque às vezes dá uns pau, né? Beleza, o disjuntor funcionou, fechei o disjuntor. O motor ainda está desligado, tá? E agora eu vou bater minha chave aqui. Ah lá, beleza, funcionou. Ó. Na hora que eu apertei, o que aconteceu? Alimentou o meu relé K1. O contato que era normal aberto fechou, né? E aí mesmo que eu solte o dedo do botão aqui, ó, a energia continua passando pelo contato auxiliar. E mantém esse relé energizado. Só vai desligar quando eu apertar S1. Quando esse cara foi energizado, os contatos principais foram fechados de imediato. Então, no contator, os contatos principais eles fazem a alimentação do motor. E aqui ele está mostrando, girando aqui no sentido horário, né? E é isso. Tá? Se eu apertar aqui, ó, no S1, ele desliga. Apertou aqui no S, ele liga. Tá? Ok, pessoal? Então, assim, o exercício da aula de hoje é fazer essa ligação aí, tá? É uma partida direta simples. No caso que eu falei para vocês, né? Vamos inverter duas fases aqui. Vamos ver se na simulação ele vai dar certo aqui, ó. Vou apagar essa fase e essa fase. Eu vou inverter elas. No caso, vocês viram que a flechinha aqui embaixo estava no sentido horário, né? Vou ligar esse cara. Não sei se ele vai me permitir. Vamos lá. Vou ligar aqui. Estou trocando duas fases, porque eu quero mudar o sentido de giro. Eu não testei isso antes. Tá? Nesse programa, ver se ele vai aceitar. Vamos ver. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Vamos ligar agora. Ah lá, ó, mudou. A flechinha agora está para a esquerda. Tá? Então, no motor trifásico, você inverteu duas fases, não importa quais sejam. Eu poderia ter pegado a fase L3 jogada aqui, ó, na entrada do contator aqui, e a fase do L1 jogada aqui no 5, em vez de trocar com o do centro, tá? Mas só inverter duas fases, você já inverte o sentido de giro do motor, tá? Olha lá, ele já está girando para o outro lado, tá? A gente pode fazer isso através do circuito de comando, tá? Então, no circuito de comando dá para incrementar. Você coloca dois contatores, né? Um contator para ligar no sentido horário, outro contator invertendo duas fases. E aqui você monta no circuito de comando o esquema de ligação desses contatores, tá? Um detalhe que tem que observar quando se faz isso é um intertravamento entre os contatores, porque os dois não podem se ligar ao mesmo tempo, senão fecha o curto-circuito, tá? Mas a gente pode ver isso na próxima aula aí, tá? Professor, essa inversão de fase para inverter o sentido dele tem que ser o meio e uma das pontas, né? As duas pontas não mudam o sentido. As duas pontas mudam o sentido também, tá? Vamos deixar aqui, ó. Eu peguei caso já de fazer isso daí e não mudar. Não, o motor trifásico é simples, tá? Se você inverter duas fases, tá? Ele muda. Deixa eu apagar aqui. Opa. Beleza, vou colocar uma linha reta. Eu faço isso, eu já vou direto, meio e ponta. Porque mais fácil também, é mais mudar, perto. então né? já nem... É que é mais perto também, né?
fica mais fácil também, né? Se você trocar o meio pela distância que tem dos cabos ali. Sim. Vamos inverter aqui, ó. Pegar esse cara, ligar aqui. Esse cara eu vou ligar lá no 1. E o meio eu não mexi, tá? Beleza. Ligou o disjuntor. Olha lá, ó. Tá no sentido anti-horário, ó. Eu inverti as pontas, deixei o centro sem mexer com o centro, né? Agora, se eu mexesse no centro, aí, aí voltava a situação anterior, né? Aí voltava o sentido horário. Mas Sim, você vê anti-horário. que ele tá anti-horário. Eu fiquei assim, na dúvida porque já aconteceu comigo de não funcionar, entendeu? Não, mas sei tem que se funcionar sim. Não, tem que funcionar, tá? Tem que ver como que é a ligação lá do... Porque assim, quando você tá ligando na prática, é muito fio, e aí acaba embaraçando um pouco a visão da gente, tá? Mas funciona assim, tá? É normal, você tá mexendo lá e tipo, acaba embaraçando sua visão, porque aqui a gente está trabalhando com um contator. Se a gente fosse trabalhar com 2 contadores para fazer a inversão do sentido de giro do motor, a quantidade de fio aumenta, né? E aí acaba embaraçando nossa vista, tá? Mas é para funcionar assim. O meu lá é o neurônio que dá nome mesmo, professor, não é a vista, não. Voltei a corrigir, ó. Olha lá, voltou ao normal, né? Ok, pessoal, vou deixar só esse para hoje, tá? Para fazer com inversão de sentido de rotação, é bom sempre usar um relé temporizador. Por quê? Porque se você está rodando sentido, você aperta para rodar no outro, o motor está na inércia ainda, né? Então, é bom quando apertar o stop, colocar um temporizador para deixar uns 2, 4 segundos ali, deixar o motor perder aquela inércia, né? Para ele começar a girar no outro sentido, principalmente quando é um motor muito, muito parrudo, né? Se é um motor com uma potência baixa, né? Aí não tem muito problema. Mas se é um motor pesado, né? Com uma potência elevada, é bom colocar um temporizador entre um sentido de rotação e outro, tá? Na hora que eu aperto stop, dá um tempo ali, parou de rodar, aí permite que seja ligado para rodar no sentido contrário, né? Ok, pessoal? Então o exercício da aula de hoje é esse, tá? Através desse software, faz aquela configuração no início, senão ele pode dar uns probleminhas, tá? Eu tive problema com ele, tentar simular e não simulava. Depois que eu ativei aquelas configurações básicas lá, ele funcionou de boa, tá? Mas é isso. Pessoal, alguma dúvida? Professor, no início da aula, o senhor perguntou sobre os exercícios das aulas passadas. Sim. Eu não consegui ver ainda, eu estava muito na correria do serviço lá, professor, trabalhando até tarde, e eu estou me programando para ver se eu consigo fazer isso nesse final de semana. Não sei se está em aberto lá para pegar. Não, tranquilo, sem problema. Mas não é falta de interesse, é por causa do tempo mesmo. Eu estou saindo tarde todo dia. Ah, tranquilo. Você trabalha na usina, né? Não, eu trabalho na Scarcelli. Scarcelli. É que a usina normalmente essa época é entre safra. Normalmente é mais sossegado, né? Mas tem bastante trabalho para desmontar os equipamentos, descer válvula e tirar motor, manutenção, não sei o que. Eu lá é produção mesmo agora e estava recebendo uma máquina lá. Aí eu vou ter que mexer. Tava dando startup na máquina? Não, eu estava recebendo uma máquina nova. Quando você vai dar startup no equipamento ou a empresa vai começar, dá uns... Isso. Dá umas horas. Só que deu um bode, né? Eles compraram uma máquina lá e quando foi ver a máquina montada,
lá que eu fui ver, eles compraram uma máquina de 380 e não tem esse 380 na fábrica. Aí tem que montar transformador, um monte de coisa lá, mudar tudo, na verdade. Você pode fazer através de transformador, né? Sim. Só transformador mesmo. Então é que tá muita correria mesmo. Entendi. Não, tranquilo. Beleza, pessoal? Nesse ano essa é a nossa última aula, né? Aí a gente volta em janeiro. Dia 8 de janeiro estamos de volta. Ok? Então, Feliz Natal para vocês. Um abençoado 2021, se a gente não se vê, né? Até o próximo ano, né? Que Deus abençoe a família de vocês. Boas festas. Esse programa tá no mudo, Marcelo. Tá sim, eu coloquei para aula de hoje. Aí você vai baixar com zipado, descompacta ele, nem precisa instalar. Você abre e faz o procedimento que eu mostrei aqui e dá tudo certo. Beleza, pessoal? Feliz Natal, Marcela, Derval, Douglas, Nelson. Até a próxima. Valeu, obrigado.